Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje nós começamos a trabalhar com restrições, então vai ser o começo de uma grande aventura de restrições. A gente começa, claro, com as restrições mais fáceis, que são restrições lineares, tá? Então a gente vai falar de restrições de uma maneira muito geral e pouco prática. A gente pode pensar que a gente está trabalhando com o problema de minimizar uma função f de x. E toda vez que a gente quer listar as restrições, a gente coloca sujeito a, tá? Ou sujeito a, s.a. Em inglês também faz isso, subject to, tá? Então não é só uma coisa nossa. E aí, de uma maneira muito geral, você pode escrever que x pertence ao conjunto ômega, que é o conjunto das restrições, tá? A gente vai falar que x é factível ou viável se ele pertence ao conjunto de restrições, se ele está dentro do conjunto das possibilidades, tá? Então, viável, o pessoal do Paraná gosta de usar essa nomenclatura, e factível o pessoal da Unicamp prefere, tá? E eu particularmente gosto mais de factível, mas eu falo factível e viável intercalado porque eu já estou acostumado com daqui também, tá? Então, dependendo do livro, você vai ver os dois. É um dos dois, quer dizer. Então tá aí. O conjunto ômega, então, é chamado de conjunto factível ou viável. Ok? Porque, obviamente, ele é o conjunto que tem os pontos factíveis. Bom, a gente tem diversas possibilidades de restrições. A gente mostrou na aula 0, aula 1, em possibilidades de, você tem o conjunto que é um monte de pontos, você tem um conjunto linear, etc. Aqui eu vou ser um pouquinho mais claro em o que eu quero dizer. Se você tiver ômega igual a Rn, é o caso restrito, que a gente viu já, tá? A gente ainda vai ter algumas aulas sobre o caso restrito, mas elas, digamos que são aprofundamento de algum assunto, tá? Então não se preocupe se você fala, opa, não vi isso aqui. Inclusive, se você tem alguma coisa que você não viu a aula de restrito e você quer ver, deixa um comentário para eu voltar lá e fazer isso daí logo, né? Senão vai ficar muito mais para frente. Então, conjunto Rn estrito. Uma outra possibilidade é ômega um conjunto convexo qualquer. É um conjunto ômega convexo qualquer. E a única coisa que você sabe é projetar nesse conjunto. E saber projetar no conjunto convexo é interessante, tá? Os conjuntos convexos que interessam para a gente são os que a gente consegue projetar nele facilmente. E em algumas situações a gente deixa o conjunto convexo separadamente. Tem uma situação de conjunto convexo que é muito importante para a gente, que é o conjunto de caixa. A caixa. Tá? É o nome desse tipo de conjunto. Isso é, você tem limitações nas variáveis x e y. Você está aqui no x e y, você tem L1, U1, L2, U2, limitando esse conjunto. Bastante comum, porque em geral você tem variáveis que precisam de algum controle. Você vai, por exemplo, otimizar a taxa sabe, alguma taxa específica, essa taxa não pode ser zero. Ou você está fazendo alguma conta que não pode dividir por zero, e você tem que limitar ele afastado do zero. Situação bastante comum, tá? Na estatística você tem muito isso, os parâmetros que você está fazendo regressão, eles têm limitações. Uma outra situação que também é convexa, não é tão fácil de projetar mais, mas ainda é fácil, é um conjunto
de igualdades lineares. Esse sistema, se você falar, opa, sistema tem uma solução. Não, obviamente a gente não quer o caso que tem uma solução e muito menos o caso que não tem nenhuma solução. A gente quer o caso onde esse conjunto tem infinitas soluções. Se tiver uma solução, vai ser em geral um caso degenerado, que ou é trivial ou a gente vai remover. Tá? Então a gente quer em geral uma matriz deitada, com várias linhas, e um x igual a bzinho. Tá? Uma situação um pouco mais geral do que essa, e aí a gente já vai juntar tudo, são restrições lineares gerais. E você pode ter ax igual a b, cx maior ou igual a d, vou até escrever assim, dl cx du e l u. São restrições lineares gerais, de igualdade e desigualdade. Particularmente interessa para a gente as igualdades e a caixa, muito, tá? Porque são casos muito descritivos. E as desigualdades, em geral, ou a gente vai transformar em igualdades mais caixas, ou a gente é obrigado a trabalhar com elas diretamente em alguns métodos. Mas o que acaba sendo muito mais importante é a gente saber que existem desigualdades do que realmente usar elas explicitamente, tá? Isso é um detalhe mais avançado da teoria. A gente vai ver por que é diferente. Bom, conjuntos projetáveis, interessante. Então, convexos são todos fantásticos, né? Aqui a restrição linear, você pode lembrar que é como se você tivesse um plano no R3, né? Que não necessariamente passa na origem. A sua restrição é um plano. Ele continua. E aqui, se você tiver com uma coisa mais geral, você pode ter um conjunto que vai ser um polígono, um poliedro. Pode ter alguma coisa assim. Tá? E o seu conjunto convexo é todo aqui dentro. Ok? Essa situação é muito importante porque é a situação de programação linear. Acabou esse, a gente agora tem coisas mais complicadas que são, em geral, não convexas. A gente tem um conjunto C de x igual a zero, que são as restrições não lineares de igualdade. E aí, mais geral que isso, a gente vai ter muitas vezes C de x igual a zero e G de x menor ou maior ou igual a zero, tanto faz. Okay? É o caso mais geral. Eu vou inclusive escrever o caso mais geral no formato Qtest. Você vai ter um CE de x, que são as igualdades, igual a zero. Você vai ter um CL, que são valores limitando inferiormente. Inclusive no Qtest a gente usa BL. BU e uma caixa. Esse é o caso mais geral. Quando eu quero dizer o mais geral, eu quero dizer o mais geral que a gente considera aqui, tá? Esse é o formato Qtest. Não foi o Qtest que inventou o formato, mas é o formato que o Qtest trabalha. Você lembra do Qtest da aula de implementação, quando a gente falou de coleções de problemas, tá? Então a gente vai ter todos esses casos e a gente vai estudar aqui todos eles com um enfoque muito pequeno no caso convexo geral. O caso convexo geral eu não vou explicar muito, ele é importante para a teoria, mas os algoritmos não são tão importantes. Então, em aulas mais avançadas, a gente faz a teoria em detalhes do caso convexo geral, ok? O mais importante para a gente atualmente é a caixa, e aí a gente vai fazer uma aula essencialmente inteira só sobre a caixa. E a igualdade linear também recebe algum carinho, junto com as restrições lineares mais gerais. Por fim, e isso vai quase que fechar a disciplina, a gente vai falar sobre não lineares, as restrições não lineares de igualdade, vai explicar alguns métodos para ela, e a restrição mais geral, mas não exatamente nesse formato, num formato mais simplificado para explicar os métodos quando for necessário. Porque
caso mais geral, é muito chato de escrever mesmo, então a gente evita de escrever tudo isso daí, tá? Mas eles existem. Existem outros formatos? Claro, com certeza existem outros formatos, mas para a parte não linear é o que a gente vai estudar até aqui. A parte de otimização não linear, a disciplina, é isso que a gente se restringe, ok? Então a gente começa a falar agora de conjuntos convexos. E aí, fim da primeira parte. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir. A gente vai sempre trabalhar, em todos esses casos de convexo, tanto a caixa, quanto linear, quanto poliedro, a gente vai trabalhar com o conjunto ômega. E ele vai ser o conjunto fechado e convexo. Tá? Importante isso. A outra coisa que a gente vai trabalhar muito com esse conjunto, assim, só uma coisa para quem não for da área, o que é esse negócio de fechado? Se você não fez análise, alguma coisa do tipo, simplificando, você tem a ideia de intervalo fechado, tipo intervalo AB fechado, quer dizer, os extremos estão no conjunto. Você tem para um conjunto mais geral, tipo, você tem uma imagem dessa daqui, você vai assumir que ela é fechada. Se você tivesse pontilhado, quer dizer que a borda não está dentro. Esse aqui é fechado e o outro não. Tá? É isso, para simplificar. Não vamos sofrer por enquanto. Então, uma coisa importante, além disso, é que a gente vai considerar uma coisa chamada direção factível. Então, é tipo direção de descida, tá? Só que é factível. Factível para F, não é nem para F. É uma direção factível implicitamente, a gente está falando um conjunto específico em ômega a partir de x, se, e aí a mesma ideia da direção de descida, se existe um tamanho de passo máximo tal que x mais alfa d pertence a ômega para qualquer alfa pertencente a 0 alfa barra fechado. Então, se eu estou no conjunto aqui, eu estou nesse ponto, qualquer direção, isso aqui eu estou na R2, tá? Qualquer direção que eu pegar a partir desse ponto amarelo é uma direção factível, que eu posso andar para a direita aqui, é factível. Se eu para cá, um tanto factível. Se eu falar esse cara, eu posso andar, esse limite é factível. Se eu estiver nesse ponto aqui, na borda, eu tenho várias direções factíveis para dentro. E eu tenho um limite aqui que eu não consigo andar. Que nesse caso em particular é exatamente o plano tangente, tá? Então tem um tantinho que se eu andar, ele deixa eu andar um pouquinho para dentro do conjunto. Então direção factível é muito importante. A gente vai sempre assumir que você tem alguma direção factível, senão você não vai ter o que fazer, tá? Isso vai ser importante para os problemas lineares que a gente vai ver. Quando chegar no não linear, isso daí deixa de existir. E a primeira coisa, vamos fazer um teorema, que se x estrela é minimizador local de f fc1 e d é direção factível, então esse produto interno aqui é maior ou igual a 0, tá? Então, o que eu estou falando? Estou falando que a derivada direcional nessa direção é maior ou igual a 0. Não pode ser negativa, porque se fosse negativa, era uma direção de descida. Isso daqui quer dizer que não existem direções de descida a partir de x estrela. É uma outra maneira de você dizer, de dar número para isso. Tá?
Então estou falando x é minimizador local e você pega uma direção factível, esse produto interno é maior ou igual a zero. No caso irrestrito, se você lembrar, o caso irrestrito ele é o conjunto RN inteiro. Esse conjunto é fechado, por incrível que pareça, e convexo. Então vale isso daí também. E o que ele quer dizer é que se você for para uma direção e você for no oposto dela, para os dois lados vai ser positivo. E aí você pode fazer isso para todas as direções do conjunto. Pode fazer isso para todas as direções do conjunto. E você vai ter que o gradiente tem que ser zero para isso ser verdade. Ok? Beleza? Nosso caso é menos importante. Certo? Próxima coisa, definição. A projeção de x pertencente a um Rn num conjunto S contido no Rn, se existir, vou até colocar uma projeção, é um y no conjunto tal que a distância entre esse x e esse y é menor ou igual que qualquer distância para qualquer outro elemento no conjunto. Então veja, eu coloquei aqui se existir, por quê? Porque pode ser que não exista em casos chatos, tá? Em alguns casos bem chatinhos, pode ser que não exista. Um deles é justamente se você tem um conjunto que é... Imagina que você tem uma caixa aberta, tá? Nenhum elemento. Inclusive a gente não precisa sofrer tanto, vamos para o R. Imagina que você tem um intervalo 0, 1. Qual que é a projeção do 2 no intervalo 0, 1? Não existe. Porque o ponto 1 seria o mais próximo possível. Só que o 1 não está no conjunto. O 0,99999, com quantos 9 você quiser colocar, finito, ele não é o cara mais próximo, porque você pode acrescentar mais um 9 e ele vai estar próximo. E se você colocar infinitos 9, esse é o 1 e ele não está no conjunto. Então não existe. Tá bom? Do mesmo jeito, se você considerar o conjunto S como sendo a união entre o conjunto 0, 1 com o conjunto 3, 4, a projeção no 2 é tanto o 1 quanto o 3. Tanto o 1 quanto o 3 são projeções nesse conjunto 0, 1, 3, 4. Beleza? Então ela pode ser não única. Tá? Inclusive, se você tiver no R2, você está com 0, 0 aqui. Você pode considerar o conjunto de uma circunferência centrada no 0, 0. E todos os elementos dessa circunferência são projeções desse cara do 0, 0 nessa circunferência. Bom, isso não tem tanta graça pra gente. A gente vai focar em um caso específico, que é se S é fechado e convexo, a projeção existe e é única. Eu já coloquei a projeção, né? Poderia colocar existe uma única projeção, seria mais interessante, mas enfim. Já escrevi. Se S é fechado e convexo, existe uma única projeção, tá bom? E aí, nessa situação, dado ômega, que é o nosso conjunto viável, ele é fechado e convexo, que a gente vai assumir sempre que vai ser verdade. E nos casos da caixa e das restrições lineares ou poliedro, é verdade. Dado ômega, podemos definir uma função P. Muitas vezes eu coloco P de ômega, que vai do Rn no ômega, tá? A função que leva um ponto na projeção deste ponto em ômega. Então vamos colocar alguns exemplos.
Se eu tenho uma função assim, por exemplo, a função ômega ela vai levar esse ponto aqui e assim por diante, tá? São esse caso aqui. Se eu tiver na caixa, eu vou fazer a caixa de branco. Se eu tiver na caixa, tem um ponto aqui, ele vem diretamente para cá. Legal? São todas situações de projeção. Note que a projeção não é necessariamente sobrejetora. Inclusive, quase nunca vai ser sobrejetora. Porque se você tem um conjunto diferente do Rn, você consegue pegar um ponto e ir afastando mais e vai conseguir achar essa situação, tá? E aí, isso me leva a um teorema extremamente importante para conjuntos convexos, que é que se seja x estrela, inclusive eu não defini minimizador local antes no conjunto ômega, né? Quando eu defini o minimizador local lá atrás, eu defini o minimizador local geral. Só para garantir, eu vou definir minimizador local agora. X estrela é minimizador local. Eu tenho a impressão de que eu fiz isso na primeira aula, mas vamos relembrar. Minimizador local de f sujeito a x pertencer a ômega se existe um delta positivo tal que o valor da função é o menor ou empata para qualquer ponto numa bola, mas que também seja factível. Ok? Então eu acho que eu já fiz isso daqui, mas só para deixar claro, a única coisa extra é obviamente esta parte aqui, né? Antes eu não tinha restrições e eu não tinha uma restrição no x também da bola. E aí eu tenho as restrições tanto no problema quanto no x da bola. Nada mudou quase. Note que se o ponto for inteirinho factível, se ele não estiver na borda, eu posso ignorar o ômega, mas, né, em geral a gente quer saber da borda também. Agora sim o teorema. Se x estrela é minimizador local de f sujeito a x pertencer a ômega, então, assim, e ômega é fechado e convexo, e aqui a f é C1, então a projeção de x estrela menos o gradiente da f em x estrela é x estrela. Legal? Fantástico isso, certo? Isso quer dizer que se você está na solução e você pegar a direção do gradiente, for nessa direção e projetar, você vai voltar para o conjunto viável, enfim, você vai ter que ter saído dele, certo? Para isso acontecer. Você vai voltar para o conjunto viável exatamente no mesmo lugar, tá? Então aqui você tem um conjunto viável. Deixa eu colocar uma situação que não seja a caixa. A gente vai fazer bastante da caixa já. E aí suponha que você tem curvas de nível e elas estão descendo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você está num ponto aqui, o seu gradiente está apontando para cá, certo? Isso quer dizer que seu menos gradiente vem para cá. A projeção desse ponto é esse mesmo ponto aqui. Com certeza não é o ponto que você saiu. Esse é um ponto. Esse daqui é o x menos o gradiente. Eu vou escrever só g para não ficar grande. Obviamente, não é a solução. Se você tiver num ponto... Deixa eu escolher um interessante. Aqui, o gradiente está para lá. Para que o gradiente seja pequeno, para dar tempo de escrever.
Menos gradiente está para fora do conjunto, mas aí você projeta, ele vem para cá, que é x, x menos gradiente. Não é o mesmo, não é minimizador. Suponha que você tenha a última curva de nível que encosta no conjunto, ela tem que ser a curva de nível que faz tangência com o conjunto em um ponto. Pega esse ponto, já escolhi verde, vamos de azul. Já que ela faz tangência, o gradiente ele vai sair tangente, isso quer dizer que ele sai tangente. Isso quer dizer também que o ponto mais próximo, quando eu projeto esse x menos g aqui, é o próprio x, tá? Inclusive aqui, só para corrigir uma coisa que eu fiz. Este ponto aqui é o x menos g, e esse ponto aqui é a projeção de x menos g. Tá? Projeção que está dentro e o x menos g está fora. Legal? Obviamente você olhou isso daqui e falou, uau, que da hora! Mas você também vai querer ver isso em Julia, né? Porque senão a gente não tinha nem por que ficar fazendo essa brincadeira toda. Então vamos lá. Vou fazer um conjunto tipo esse mesmo. Eu vou dizer que meu conjunto ômega, porque a gente não vai escrever o conjunto ômega geral, mas eu vou dizer que meu conjunto ômega é tudo que satisfaz x quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Esse conjunto é convexo, é fechado, exercício para você. E eu vou considerar uma função tipo essa que eu mostrei aqui agora. Dá para fazer uma função até mais simples, mas eu quero que ela tenha um pouquinho de curva. X menos x mais 1 ao quadrado, mais 4 vezes x2 mais 2 ao quadrado, ok? Então, eu vou desenhar essa função no intervalo menos 2 a 2. Está certo isso. Vamos fazer umas 50 curvas de nível. Beleza. E aí, eu não gostei que ele ficou bem em cima aqui. Eu vou mudar aqui para 1.5. Ok, tá bom, tá bom. E aí eu preciso de alguma maneira descrever o meu conjunto. E aí eu estou informando para você, tá? Então aqui, só para lembrar, eu estou informando para você que o meu conjunto é este. X quadrado mais y quadrado menor ou igual a 1. Não sei descrever esse conjunto ainda, não é uma coisa que eu sei fazer. Então você simplesmente fala, ok, aceito que é isso dali. E eu vou desenhar esse conjunto usando um tradicional truque da parametrização da circunferência. Ok? Meu conjunto é este ponto aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo usar um fio. Eu não sei se fio funciona. Funciona. E eu quero usar a opacidade igual a 0,5. Isso aqui ficou top. E aqui quem que é esse conjunto? Esse é o conjunto ômega. Fantástico. Você curtiu, né? Você adora quando eu desenho, que eu sei. Se você gosta quando eu desenho, deixa eu like. Então agora eu vou falar que eu tenho esse conjunto e eu vou ter a função que faz a projeção. Então a pergunta, quem que é a projeção no conjunto do círculo de raio 1 centrado na origem? Se eu pego um ponto aqui qualquer, qual que é o ponto mais próximo desse ponto dentro do meu conjunto ômega? Em uma das aulas passadas eu fiz isso, eu falei disso pelo menos. Eu não lembro que aula foi mais. Eu acho que foi uma das primeiras lá de programação quadrática, talvez, mas enfim. Ou foi uma de região de confiança, provavelmente, na verdade. Então aqui a ideia é que o mais próximo vai ser o diretamente saindo desse ponto para a origem na hora que ele intercepta com o conjunto. Então a primeira coisa eu preciso ver esse x. Vamos calcular a norma.
ele está com a norma menor que 1? Se estiver, ele já está dentro do conjunto e eu não faço mais nada. Se não, ele está fora do conjunto. Eu sei que a norma dele é maior que 1, então eu vou dividir pela norma desse conjunto. Beleza? Vamos fazer um teste. Escolhe um x aqui qualquer. Vamos pegar o ponto 1.5, 1.5. Eu vou plotar... eu vou pegar px como sendo p de x. E eu vou plotar tanto x1 quanto px1, quanto x2 e o px2 de cor vermelha. Fazer um plot, fazer uma seta. Então tá aqui em cima, ok? Deixa eu deixar ele sem informação. Aqui, infelizmente, ele não aceitou fazer uma marca. Pronto, agora ele fez uma marca. Beleza? Então, eu estou falando que esse ponto sai daqui e vem para cá. Você não é o meu gradiente esse, tá? Não se preocupe. Não estou dizendo que ele é o meu gradiente. É só um ponto que eu peguei aí qualquer que ele joga para lá. Mas agora o que eu quero fazer é justamente o gradiente. Então, em vez de fazer esse px e esse p de x, eu quero primeiro pegar um ponto qualquer, calcular o gradiente, forward diff gradient da f em x. Inclusive, considerando que minha função é meio chatinha, eu vou dividir tudo por 10 para o gradiente ficar de um tamanho tratável. Tenho x aqui, eu vou ter g igual d igual menos gradiente nesse ponto x, e o y que vai ser px menos mais d, px menos o gradiente. Inclusive eu não sei porque eu não estou usando direto aqui, menos o gradiente. Eu sei sim, porque é porque eu quero desenhar as duas coisas. Legal? Então eu vou fazer um px, eu vou fazer... Eu tenho um problema da ordem, eu gosto de usar a ordem. Então, x, y, z. Vou fazer isso daqui. Fantástico. Isso daqui não vai funcionar mais, claro. Eu quero plotar um... Eu consigo reaproveitar, no entanto. X até o y. E eu quero plotar do y até o z. No caso, eu não vou plotar como arrow, eu vou plotar como dashed. Então tá aqui. Ok? A saber, esse ponto aqui tem o gradiente, né, o menos gradiente apontando para cá, e a projeção é essa. Obviamente esse ponto está fora do conjunto, então ele não é o meu minimizador. Vamos pegar um ponto dentro do conjunto. E o ponto que eu vou pegar é o ponto 0,505. Esse ponto aqui, o gradiente manda para lá e a projeção está aqui para baixo. Você já deve estar gostando, mas a gente quer fazer mais. A gente vai fazer um manipulate for x1 em menos 1 a 1, x2 em menos 1 a 1. E aqui vai ser assim. Todos esses plots precisam estar dentro, mas esse range pode estar fora. Vamos lá. Então, olha só. Ele está plotando onde está fazendo, não é a interseção, ele está fazendo onde está voltando. Ele está plotando aonde ele vai e aí onde ele volta. Então, andando com x mais para a esquerda, eu consigo ver exatamente isso acontecendo, tá vendo? E eu posso ir mais para cima, como mais para baixo. E aqui, obviamente, o meu caso é ir mais para baixo para tentar achar esse minimizador. Mais para cá, mais para baixo. Estou quase em cima do próprio ponto. Um pouquinho mais para a direita. Um pouquinho mais para baixo. E é por volta disso, tá? Por volta de menos 0,3, menos 0,95. Estou minimizando a função x mais 1 ao quadrado
e x2 mais 1.5 ao quadrado vezes 4, somada, escalada aqui por 10, não faz diferença, dentro do conjunto x quadrado menos y quadrado menor ou igual a 1. Beleza? Vocês não sabem resolver isso daqui ainda. Na verdade, se você fez cálculo 2, você pode resolver isso daqui, deixa como exercício. Resolver isso daqui usando o cálculo 2. Use só a informação de que ele está em cima da bola, tá? Mas enfim, a gente ainda não sabe resolver com as coisas que a gente tem de cálculo de otimização. Mas pelo que eu falei, ele realmente é o ponto mais próximo. E aqui é a curva de nível. Eu posso deixar um pouquinho melhor isso daqui, agora que eu tive essa ideia. Que eu posso fazer mais um desenho de uma curva de nível específica, que é a curva de nível em cima do próprio ponto. De cor vermelha. Vamos ver se funciona. Deu alguma coisa errada? Não. Deu alguma coisa errada, mas funcionou mesmo assim. Para mim é sucesso. Tá, a color bar errou. Então, olha, conforme eu diminuo, você vai ver a curva... Aqui. Você vai ver que a curva de nível muda. Ele está dando esse warning repetidas vezes, então eu vou tirar o label. A legenda, quer dizer. Tá? O erro parou. Ó, a curva de nível diminui, obviamente. Eu posso falar, vou fingir que eu sou o gradiente. Eu vou na direção do gradiente e é para baixo. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Eventualmente eu não consigo mais ir para baixo, para a esquerda. E é mais ou menos por aqui. Ele fala para ir um pouquinho mais para cima e mais para a esquerda. Okay? Então você vê que essa é a curva de nível mais próxima e é a que faz tangência com o conjunto. Legal? Então, beleza. Esse é o nosso teorema mais importante para essa área inteira. E é um teorema importante do ponto de vista numérico, porque a gente pode ter uma ideia, por enquanto, só uma ideia de um método de otimização. Que olha, se o meu gradiente está me dando uma informação boa, né, pelo menos o gradiente está me dando uma informação boa e eu tenho que projetar ele, eu vou usar o gradiente e vou andar lá. É isso. Eu faço a direção do x menos o gradiente e eu ando nessa direção. Se x menos gradiente for igual a x, acabou, não tem mais o que fazer. Mas se não for, eu vou andar nessa direção algum tanto. Tá? Eu faço uma busca nessa direção que sai do x até o ponto que é projetado no x. A esperança é, obviamente, diminuir o valor de função. Se eu for demais, eu tenho que mudar a minha... Eu tenho que fazer uma busca, claro, mas a ideia ainda é essa. Então aqui, obviamente, foi um caso que a solução estava para fora. Então, se eu estou aqui no começo, eu sigo essa até o ponto, funciona muito bem. Poderia estar no caso onde a solução não está para fora. Tipo esse daqui, 0,8 e 0,1. Vamos ver. Isso, a solução não parece estar para fora. Então, olha, ele está apontando para dentro do conjunto. É o menor gradiente ainda, tá? Então, eu vou seguir para lá, vou aumentar só um de cada vez. Vou para a direita um pouco, para baixo um pouco. Ali, opa, ainda continue. Aí eu vou mais para a direita, mais para baixo. Beleza? Então, full screen. Mais para a direita. E aí ele vai mandando ir para a direita, direita, direita. Eventualmente... Enfim, é o menor gradiente, né? Então, eu fico fazendo o zigue-zague. Se eu tivesse muito para a direita, ele ia mandar eu ir para o outro lado. E por último, é importante fazer essa projeção, porque eu não posso só seguir o gradiente, né? Senão ele sai do conjunto se o passo for muito grande. Aqui, você fala, não, a solução está dentro do conjunto, mas eu poderia ter o caso que estava originalmente, dividido por 1, que ele vai para fora. Ele fala, olha, vai para fora. Ah, então eu vou até esse ponto aqui e estou feliz. Aqui ainda é um caso ok, mas eu poderia estar mais para cima. Aqui o meu gradiente foi lá para baixo, que eu não queria. Slings x1 até xgend. Pronto. Então, olha, se eu tivesse mais para cima, tá vendo?
o meu passo, minha curva de nível é essa vermelha, eu sigo o gradiente projetado, ele volta errado, me manda para um ponto ruim, que não só é pior, porque tipo, ele foi muito longe, né? Como ele tá com o valor de função pior do que estava antes, tá? Então eu tenho um método que eu posso fazer, que é o método gradiente, fazendo avaliação de função e voltando, que é exatamente a busca linear. Então eu defino um método que é o seguinte, o algoritmo. Então dado x0, certo? Para k igual a 0, 1, 2 e assim por diante, eu defino uma função de busca, eu vou chamar de R de t, que é uma função como se fosse uma curva, tá? Que vai ser a projeção de x menos t vezes o gradiente da f de x. Aqui as pessoas às vezes chamam de xt, também funciona, tá? E aqui eu já estou no ponto x. xt é uma ideia também, mas como já tem xk, eu preferi chamar de r de t. Você tem o r de t, que é essa função que eu defino a partir do xk, então você vai na direção do gradiente. Você faz t igual a 1 e você faz enquanto o valor de função nesse ponto r de t, esse é o projetado já, não é isso? Você vai enquanto o valor de função for maior ou igual que o valor de função no xk. E aí você tem a questão do armijo para fazer a questão de suficiência, certo? E aí você tem um eta, que ainda é o parâmetro, alfa k, e aqui você tem alguma coisa que eu vou deixar assim por enquanto. Faz t igual a t, faz t igual a sigma t, que a gente estava usando, certo? E repete. Então isso daqui é isso daqui é isso. Beleza? Isso é um algoritmo que você vai estar fazendo. Você segue na direção, a direção do gradiente, projeta ela, vai estar lá de volta. Aí você faz um tipo armijo. Se o valor de função diminuir, você fica feliz e você aceita o ponto. Faltou um passo aqui, sim. Que foi o passo de xk mais 1. É o r de t. Tá? E você faz esse ponto novo. Legal? Então é exatamente a mesma ideia do método gradiente, só que com projeção. A pergunta é, e aí, quem que é esse cara que vai me dar um decréscimo suficiente? E a ideia é simples, porque se eu estou seguindo o gradiente para lá, se eu falo, né, eu estou aqui num ponto, meu menos o gradiente está para cá, e eu projeto esse cara para cá, a direção que eu estou seguindo de verdade é essa. Então é como se como eu estou num conjunto convexo, esse cara pertence e essa projeção pertence ao conjunto. Vamos colocar R de t, que é mais fácil. Os dois pertencem ao conjunto. Então é como se eu estivesse sempre dentro do conjunto. E eu posso pensar que em vez de estar fazendo isso, o que eu estou fazendo é seguindo uma direção que a cada iteração eu estou meio que mudando ela um pouco se necessário, porque eu estou projetando e variando a direção. Mas a direção que eu estou seguindo é essa direção aqui, que é R de t menos x. Então aqui o que precisa perceber, no entanto, é o seguinte. Quando eu estou com o meu gradiente, eu faço um backtracking, o meu próximo passo ele vem para cá. Então esse é o menos t gradiente da f. E a mesma coisa para o próximo. E esse cara aqui todo, o r de t menos x, já embute o t. Então o tamanho de passo, que aqui eu coloquei alfa k, não existe mais. E aqui fica só
R de t menos xk. E essa aqui é a direção, tá? Transposto gradiente de f de xk. Então tem um teorema. Se f é C1 e xk, vamos colocar xk, não é minimizador local de f em ômega. Ômega aqui fechado e limitado. E limitado não, fechado e convexo. Então, a direção d de t, que eu defino como sendo, pode ser dk se você quiser, dizer que depende do k, como a sair do xk na direção do gradiente, não vai caber. Sair do xk na direção do gradiente, projetar, certo? A partir do xk, e aí você subtrai xk, é direção factível e de descida. Para mostrar que ela é factível é muito fácil, tá? Porque se ela não é minimizador local, esse cara não é zero. Então, o ponto onde eu vou chegar é um ponto dentro do conjunto. Então, todo o segmento que vai de xk até xk mais dk de t é direção, é factível, né? Pertence ao conjunto. Mostrar que de descida precisa um pouquinho mais de propriedades de conjunto convexo e a gente não vai fazer, tá? Mas a ideia é que tudo aqui pode ser substituído por esse r de t menos xk de t. Aqui, em vez de escrever d de t, que é a função, lembrando que ali embaixo eu coloquei d de t, isso que é o d de t, em vez de escrever d de t, eu coloquei r de t menos xk, eu não preciso definir uma d só para isso daqui, né? Ok? E aí agora a gente pode implementar isso. Eu vou implementar o método gradiente, recebendo a função o p e o x. Defino o gradiente. Gx é nabla f de x. Fx é f de x. Aqui, resolvido é quando a norma do Gx é menor que 10 a menos 4. Cansado é quando o número de iterações passar de 1000. Então, lembrando que a gente sabe fazer um método um pouquinho melhor. A gente pode fazer algumas coisas um pouco melhor. A gente não precisa fazer todas elas, tá? Então, vou retornar x, f de x e iter. A gente não precisa fazer todas elas por enquanto. Para simplificar também, não ficar chamando o pacote toda hora. Então aqui é a hora onde eu preciso definir a direção. Eu vou definir a função r de t como sendo a projeção de x menos t vezes gx. T é 1.0, enquanto aí eu preciso do xt, que é o r de t, e ft, que é o f de xt. E enquanto ft for maior que f de x, que está lá em cima, mais 10 a menos 2 vezes o produto interno de gx com xt menos x, eu preciso dividir esse cara, atualizar o xt, e se o t ficar muito pequeno, eu quebro, tá? E aqui eu vou colocar que ele é cansado se isso acontecer ou o t for muito pequeno. Para resolver, a gente não vai colocar status nas coisas, por enquanto pelo menos, então só para ter um aviso aqui. Então x é o xt se der tudo certo, fx é o ft se der tudo certo,
e o gx é o próximo gradiente. Acredito que é isso. Para minha função, vou copiar aqui. Para minha função, a função que eu tinha antes, e começando de um ponto vamos começar de um ponto próximo, o 0,7 0.0 vai dar muito certo, então vamos 0,7 menos 0,2. Ele fez 4 iterações e chegou exatamente, ele deu 0 exatamente, eu fiquei até assustado. Então ele chega na solução, exatamente por acaso, em 4 iterações, com o valor de função 0,0. Aqui você pode calcular P de x da saída e dá exatamente igual ao ponto x. Se aqui fosse uma coisa não tão óbvia, né? Vamos colocar um π sobre 4. Vai dar certo. Vai dar certo. Ele deu esse valor, que é para ser π sobre 4. Certo? 0,78. Funciona isso daqui. Se a gente colocar uma função um pouco mais difícil, essa daqui é uma função não convexa, tá? Função de Rosenbrock. Então a função de Rosenbrock dentro desse conjunto, vou desenhar ela. Função de Rosenbrock dentro desse conjunto, de novo, aqui eu tenho aquela mesma situação, olha para onde vai o gradiente, lá na loucura. Então ele seguiria para lá. E a solução, olha como ele sofre, tadinho, coitado. O gradiente manda ele para um lugar completamente diferente. Pode ver que o gradiente ia sofrer demais, mas se por acaso ele funcionasse, ele viria provavelmente para algum lugar aqui perto, do 077, 057. Ele fez 52 iterações, achou 079, 061. Eu dei um zoom a mais sem querer. O valor de função é 004, 079, 061 seria um pouco mais para cá e um pouco mais para cá. Seria tipo aqui, tá? Obviamente eu não consigo fazer melhor, mas é bastante próximo da solução mesmo, tá? Ali não está exato, mas está próximo. Então ele resolve, ele vai para a solução, ele funciona suficientemente bem, tá? O método gradiente é um método gradiente. Ele só é projetado e funciona bem. Aqui é importante notar o seguinte, eu vou falar, vamos fazer o método de Newton projetado agora. Já não funciona mais necessariamente. Por quê? Porque a ideia é que eu estou num conjunto, vamos fazer assim, estou num conjunto. Aí eu vou pegar, por exemplo, daqui, o gradiente me manda para cá, se mandasse para lá era a solução, certo? Então meu gradiente me manda para cá, e aí eu vou projetar ele, quando eu projeto ele, ele vem para cá. O método de Newton pode dar uma direção que vai para outro lugar completamente diferente do gradiente, e aí quando eu projeto, ele vai para longe. E aí esse ângulo aqui, que esse aqui é o meu menos gradiente, tá? Esse ângulo ali, ele é menor, maior que 90 graus, quer dizer que ele é uma direção de subida. Então o método de Newton, ele projetado pode falhar. Eu não tenho mais a garantia de que vai funcionar. Então esse é um dos motivos pelos quais o método gradiente é tão importante aí. E mesmo assim, né, o critério de convergência ainda é importante. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo agora com outra função de projeção. Então eu vou fazer só, vou tentar fazer 3 projeções em 3 tipos de conjuntos convexos bem simples. O primeiro foi essa bola, é simples de fazer. O segundo é esse daqui, é um clamp que eu estou fazendo, o nome dessa função é clamp. Ela pega um elemento e projeta entre esses 2 pontos, e aí eu faço com um ponto para aplicar em cada elemento.
Então isso daqui é a mesma coisa que eu ter a limitação em cada uma das variáveis que o x está entre menos 1 e 1. E aqui eu plotei essa caixa e aí você pode ver aqui o resultado. Tá? Então, funciona. Casos interessantes, ele fica lá na quina, o que é bem divertido. Tá vendo? Fica na quina por muito tempo. E eventualmente ele cai na caixa de novo. Esse é o mais interessante ainda. Ui! Se você fizer o i, sempre fica bem mais interessante, tá? A dica. Ui, ui. Tá bom? Na caixa. E o outro exemplo que eu quero fazer, esse é um pouquinho mais chato, é o no losango. Eu quero plotar no losango. Eu vou deixar aqui alguma coisa só para ele não quebrar. Mas eu quero plotar no losango que tem vértices 0, 1, 1, 0 e assim por diante. E aí então aqui é 0, 0. Esse é o x. Então vamos começar aqui embaixo. 1. Aí o 1 ele vai para o 0, depois para o menos 1, depois para o 0, depois para o 1. E o outro começa no 0, aí sobe para o 1, vai para o 0, menos 1 e 0. Cor preta. Verdade 2 e opacidade 0,5. Eu quero plotar nesse losango aqui agora. Então a pergunta é como é que eu faço uma função para projetar nesse losango? Eu percebi o seguinte, eu posso pegar esse ponto, eu rotaciono 45 graus, faço projeção na caixa, rotaciono de volta. Então esse clamp que eu estava fazendo aqui é a projeção na caixa. Então eu vou fazer tipo isso. Vou definir uma matriz de projeção em uma matriz de rotação, desculpa. E aí eu faço uma projeção. Ó, clamp. Aí R vezes X faz a rotação. Como eu estou fazendo a rotação daquela caixa menor, ela não tem 1 de tamanho, ela tem raiz de 2 sobre 2. Que vem da diagonal, né? Faz Pitágoras lá. E a rotação que volta é a R transposta. Então isso daqui deve funcionar. E de fato, vamos ver. Aqui tá fácil ainda. Vamos subir. Ou descer. Opa, olha aí. E aí ele faz uma projeção. É para ser ortogonal. Aqui eu vou mudar ratio igual a equal. Para que dê para ver melhor, né? Olha só. Aqui é ortogonal, tá vendo? Ele vem ortogonal para esse ponto. E aqui aquele ponto ficou maravilhoso, você viu? Obviamente ele caiu em cima do mesmo ponto, mas não na mesma reta, mas não no mesmo ponto. Então vamos mais para cima, mais para cima, mais para cima, mais para cima. Aqui um pouquinho mais para baixo, à direita. Bom, por volta de 0,5, 0,65, 0,63, 0,36. Vamos rodar. Aqui eu estou fazendo errado, não é essa projeção. Estou dizendo nessa projeção, nessa função. Deixa eu deixar a função lá de cima. Zero 0,36. Tá? E a solução, obviamente, P de x menos x é o próprio ponto. Ok? O ponto está dentro da caixa. Então funciona. Legal? Pode ser que eu tenha um ponto fora. Então aqui eu preciso colocar que esse xk é factível. E minimizador. E não é minimizador. Então, se eu tiver um ponto factível, mas não minimizador local, aí a direção é factível de descida. Senão, não faz sentido falar do ponto factível.
A definição lá em cima do ponto factível tem que estar com ponto factível. Vamos ver se eu pulei isso também. Inclusive aqui, todas essas coisas. Então aqui faltou se x estrela é factível e existe. Tudo isso tem que ser factível, né? Aqui, se ele for minimizador local, ele obviamente já funciona. Aqui não tem. Se x estrela factível é minimizador local, sim, em ômega, né? E eu não defini ainda direção factível. Pertencente a ômega. Tudo é bom que a gente vai lembrando, tudo juntos. Olha que bonito. Em todos os lugares eu usei isso, eu só não coloquei escrito que ele tinha que estar em ômega. Então é isso para a nossa primeira aula sobre restrições. A gente viu o método gradiente projetado para restrições convexas. É um método simples, mas se a gente sabe projetar, ele funciona, ok? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve, deixa um like, compartilha o vídeo, aperta o sino e até a próxima aula.